O Senhor Deus disse a Moisés: Faça também um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. Esse altar será quadrado, medindo 45 centímetros por 90 de altura. Nos 4 cantos haverá pontas que formarão uma só peça com o altar. Revista de ouro puro a tampa, os 4 lados e as pontas, e ponha um remate de ouro em volta do altar. Debaixo do remate, em cada lado do altar, ponha 2 argolas de ouro, por onde passarão os varais com que se carregará o altar. Esses varais deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Ponha o altar do incenso no lugar santo, fora da cortina e diante da arca da aliança onde está o propiciatório. Ali eu me encontrarei com você. A leitura diária desta terça-feira, de 18 de setembro, tem como tema o altar do incenso. O texto da leitura diária está em Êxodo capítulo 30, do verso 1 a 10. Lerei Êxodo 37, verso 25 e 26, que a descrição está mais resumida. Diz assim: De madeira de acácia fez o altar do incenso. De 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura. As suas pontas formavam uma só peça com ele. Cobriu-o de ouro puro, tanto a face superior como as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma moldura de ouro. Esse altar, ele foi fabricado, ele era composto de 2 materiais, a madeira de acácia e o ouro. Cristo é a madeira e o ouro do altar, pois essa composição manifesta a sua humanidade e a sua divindade. A madeira tipifica a sua humanidade, mas não era qualquer madeira. Era madeira de acácia, era uma madeira que não permitia fungos, nem nenhuma punilha, nada que pudesse danificá-la, como o nosso cedro, que é resistente a certos danificadores de madeira. Em Hebreus 2:9, nós vimos a seguinte declaração: Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. A paixão da morte diz respeito à sua natureza humana, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Filipenses 2:8-9 também nos fala sobre essas 2 partes, essas 2 naturezas, humana e divina, na pessoa de Jesus. Diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. João 1,14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o divino se fez humano. E vimos a sua glória. Esta glória aqui era a glória divina sobre o humano, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Em Êxodo 36 diz, Porais o altar defronte do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Antes de ter acesso à presença de Deus na arca da aliança, o adorador tinha que primeiro passar pelo altar do incenso. Diz Mateus 3,17, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 17,5 está escrito, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Aqui Deus está confirmando a aprovação do seu Filho como aquele que ele aceitou em nosso lugar.
Em João 3,35, Jesus declara o seguinte: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em sua mão. O Pai ama o Filho porque o Filho fez tudo conforme a vontade dele. O lugar santíssimo representava o trono de Deus, o próprio céu. As leis do concerto, bem como a presença simbólica dos querubins, eram de certo modo como sombras do verdadeiro governo de Deus. Jesus entrou definitivamente além do véu com o sacrifício de si mesmo. Hebreus 8:1-2 diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. O sumo sacerdote só podia entrar uma vez no lugar santo, só no dia da expiação, com sangue de animais. Mas Jesus entrou uma vez por todas, com o seu próprio sangue, com o seu próprio sacrifício. 1 João 2:1 nos diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O altar do incenso, muitos comentaristas dizem que ele representava Jesus. Ele representava nosso Senhor Jesus Cristo, que exalava, né, o perfume ali do incenso, exalava ali na frente da arca, da cortina onde a arca estava, onde estava a presença de Deus. Pense e lembre-se, você tem um advogado que com o seu próprio sangue cumpriu a justiça de Deus lá no altar de bronze, nos santifica através da palavra e do Espírito Santo representado pela bacia de água, nos deu entrada à possibilidade de nós prestarmos nosso serviço de louvor e adoração diante do trono de Deus, no lugar santo, e mais do que isso, ele penetrou além do véu e agora está à direita de Deus e intercede por nós. Que Deus te abençoe, pense nisso e tenha uma ótima terça-feira na paz do Senhor.